com mais um episódio do programa Pense Digital e hoje com o Thiago Bordini, que é Head de Cyber Intelligence da Axure. Thiago, seja bem-vindo. Obrigado, Fernando, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar de ciência forense, mais um convidado de ciência forense nas investigações digitais. Queria agradecer a Axure por liberar você e agradecer a presença também. Como que a gente lida, né, na questão de ciências forenses aí, e investigações digitais com os grandes vazamentos de dados, né? Porque hoje as empresas Problema grave hoje. têm tido inúmeros casos e as empresas têm que responder não só para os seus clientes, mas para os órgãos regulatórios, né, que tem a NPD, a própria LGPD, GDPR e outras regulamentações que existem, né? Então, o trabalho do perito, principalmente, ele é bem problemático nesse caso, porque quando você pega um grande vazamento, como nós tivemos no início do ano, né, com os 223 milhões de CPFs que vieram a público, se você vê o que o atacante disponibilizou gratuitamente ali para qualquer pessoa baixar, era um conjunto de dados que tinha o número do CPF, o nome da pessoa, o sexo e sua data de nascimento. Só. E ele disse que essa informação era da empresa X, né? Que acho que não é conveniente citar aqui. Mas como que a empresa X prova que isso é dela ou não é dela? Porque qualquer cadastro que essa pessoa for fazer, por exemplo, meu cadastro no site A, no site B, no site C, o meu nome vai ser o mesmo, a minha data de nascimento vai ser a mesma, o meu CPF vai ser o mesmo, o meu sexo vai ser o mesmo. Como que eu provo que isso foi da empresa A, B ou C? Então, eu acho que esses são alguns dos desafios que o perito hoje tem no seu dia a dia ali para trabalhar, e as empresas também, né? Porque ela vai ter que responder que aquela informação partiu dela ou não partiu dela, né? Então, é um grande prejuízo que pode ter do ponto de vista de imagem, de reputação, e para o perito, então, nem se fala para investigar tudo isso, Nossa, né? sim. Como que você vai provar que esses dados saíram de uma infraestrutura gigantesca, distribuída globalmente, né? Teve um caso de um amigo que ele queria fazer a duplicação física de um servidor na Amazon. Eu falei, cara, boa sorte para você, né? Boa sorte primeiro para a Amazon te deixar entrar num data center. Depois que ela deixar você entrar, boa sorte para achar esse disco lá, porque esse disco vai estar espalhado por diversos data centers. Então, assim, esse conceito já vai por água abaixo. A gente tem que rever muita coisa no processo investigativo, né? E acho que isso liga até com a questão de como que a gente traz as informações que foram obtidas na internet, né, para dentro de uma investigação. A gente tem ouvido muito falar do uso de Open Source Intelligence, né, de OSINT, em processos investigativos. Então, como que eu pego essa informação para validar e dar uma cadeia de custódia correta para ela em um inquérito, em um processo administrativo? Como que eu dou validade para ela? Será que uma informação que foi colocada, um leak que foi disponibilizado publicamente, eu posso usar essa informação para validar o CPF de um indivíduo, né? Porque se a gente tiver isso como premissa, eu poderia pegar essa base de dados que foi disponibilizada para toda a população, né? Digamos assim, Sim. e de repente usar ela para validar qualquer outra informação cadastral lá, né? Então, posso fazer isso? Não posso? Posso? Como que eu extraio essa informação para criar uma cadeia de custódia? Como que eu coloco isso dentro de uma estrutura de um laudo pericial, né? E acho que esse é um grande desafio que a gente tem hoje no nosso dia a dia, não só de fontes abertas, mas de fontes fechadas, né? Às vezes você precisa, a gente na Axor tem muitas ações, por exemplo, que identifica um ator falando que tem informação de um determinado cliente, né? Que ele consegue fazer uma invasão em determinado cliente. Ok, a gente tem que interagir ali com aquele atacante para entender se ele realmente consegue,
como que ele consegue, que ferramenta que ele usa, porque falar, qualquer um pode falar, né? Então, como que eu investigo isso? Será que aquele caso de fraude que eu estou investigando de milhões de reais está relacionado a essa publicação desse ator no Facebook ou em qualquer outro fórum, né? Não vou nem falar de Deep Web, eu vou falar de coisas Sim, superficiais, né? Então, esse vínculo hoje, ele é muito próximo. Eu acho que o caminho da perícia para esses, né, para essa vertente de investigação usando inteligência de fontes abertas, em alguns casos, se a gente for olhar a perícia, não só no lado investigativo criminal, de entrar com processo, mas usar a perícia para entender um modus operandi de uma fraude, um modus operandi de uma exfiltração de dados e corrigir processos de negócio, você tem uma outra abordagem que a gente pode atuar também. Então, eu acho que o caminho aí do perito hoje, nessa camada mais recente, né, vamos dizer assim, de dar um recycle na profissão, eu acho que estaria dentro dessa camada da gente usar a perícia para responder não só o lado criminal, né? A gente liga muito isso, o perito, ao crime, mas usar o sim. perito também, o conhecimento técnico dele de correlação de informação, de busca de informações, para mapear toda uma investigação interna que vai ser utilizada para uma melhoria de processo ou para uma correção Exatamente. sistêmica, né? E Eu vejo tem muito o trabalho do perito em auditoria também, como auditor, né? muito, Auditor, muito, a né? parte investigativa, né? Parte A investigativa. A gente, auditoria é uma investigação, né? Você vai investigar se os métodos foram aplicados, né? Dependendo do foco dessa investigação, qual é a questão do dolo, do dano, né? A extensão do dano. O perito não foge à regra. O perito, ele exato, faz uma auditoria, né? Uma auditoria do que está sendo solicitado. Você vai entender a dinâmica desse processo criminoso, né, e entregar na forma de laudo. Né? Esse é o processo correto que um perito faz. Né? O resultado ele tem que entregar na forma de laudo. E o laudo ele é focado, né? sim. Não foge à regra. Então é interessante, numa equipe, não sei se você concorda, uma equipe de TI tem um perito ou à disposição, inserido na equipe de TI, ou terceirizado. Uma ocorrência, qualquer Não, tipo eu de acho ocorrência que na empresa que envolva informação e dados, né? total. Eu acho que esse perito ele tem que estar, inclusive, dentro de um time, por exemplo, de resposta a incidente. Exatamente, eu ia falar isso, porque tem que ser muito Né? rápido, né, para você parar o crime, isolar a área, de acordo com a cadeia de custódia, isolar a área do crime, né, para você, a gente fala, fixar as provas, né? Como é que você vai fixar? Como é que você pensa em fixar a prova falando de informática? Como que Né? você está lá fazendo coleta de provas em fontes abertas, de fontes abertas, fixar essas provas? Sim, a gente está no caso de uma resposta a incidente que ficou primeiro num dilema. Eu preciso voltar ao ambiente, mas se eu voltar ao ambiente, eu comprometo as evidências. Exatamente. Fica naquela, né, quem que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Exatamente. E aí você tem que trabalhar em cima disso. Depois você tem uma outra camada de pegar o pouco de informação que você conseguiu extrair e ir buscar isso em fontes abertas, tentar entender o que está acontecendo. Você tem hoje, inevitavelmente, aí grupos no Telegram, a gente vê o caso aí do Lapsus, que fez um estrago no Ministério da Saúde, diversos órgãos governamentais, esse início de ano agora no Expresso, lá em Portugal, ou seja, tem trazido um barulho muito grande. Como que eu busco todas essas informações? Como que eu vou atrás dessas fontes, né? E esse lado de buscar informações em fontes abertas ajuda até na defesa, né? A gente teve um outro case Exatamente. recente de um cliente que estava sendo processado por ter supostamente vazado os dados de e-mail de um consumidor dele. E ele tinha que provar que ele não vazou aquele dado. E, mas como eu provo que eu não vazei esse dado, né? E uma das estratégias de defesa que nós usamos para ele
foi ver que o e-mail da pessoa que estava processando já havia sido vazado minimamente, nós conseguimos enumerar mais de 20 vezes, em mais de 20 vazamentos passados. Ou Assim, seja, o erro é humano, né? É um erro de uso. É e um como uso eu de uma provo, outra né? responsabilidade, né? Não é dele. Exato, e como que eu provo que o vazamento saiu dele, ou não saiu dele, ou foi utilizado para fazer uma fraude usando um vazamento que alguém teve acesso, por exemplo, do LinkedIn, do Canvas, da Adobe, que foram grandes vazamentos que tiveram, e não do cliente. Eu acho que essa disputa aí, e usar os dados de fonte aberta para apoiar o perito na tomada de decisão, na escrita de um parecer técnico ou num laudo, vai ser essencial, né? O grande problema é a gente conseguir colocar isso, uma informação que é eu não diria a veracidade dela, mas a gente não pode dar a fonte como 100% certa, né, Sim. também. Então, eu vou colocar algo que não é 100% certo no meu relatório e para uma tomada de decisão de um legislador, que É também tem que ter a complicado. consciência de que ele vai ter que tomar essa decisão dessa forma e que não tem outro caminho. Esse é o mundo que a gente vive e vai viver por um bom tempo. Então, Não, você conclui também, já conversei inclusive com outro especialista, o Romulo Carvalho, não existe segurança da informação 100%. Então, se não não, existe, você não tem um laudo 100% assertivo, né? É claro, a maioria sim, mas em algumas situações de vazamento de dados não dá. Você tem que se cercar de algumas evidências, né? Algumas materialidades exato, digitais para comprovar que o que você está falando tende à assertividade, é isso? exato. Eu acho que hoje, quando a gente olha um laudo pericial, né, vamos comparar assim, o perito de alguns anos atrás, fazer o laudo daquele disco rígido, era aquilo, acabou, né? Quando você tem um laudo pericial que é baseado em inteligência de fontes abertas, eu brinco que o que a gente tem na mão é um grande quebra-cabeça, que eu não tenho todas as peças no mesmo momento, e eu não sei qual é o desenho que ele vai me entregar. E essas peças, elas vão chegando para mim aos poucos. Então, hoje surge uma informação, amanhã surge outra. Às vezes você pega uma informação de alguns anos atrás que apareceu e alimenta esse quebra-cabeça, e você vai montando isso ao longo do tempo, né? Eu tenho casos que eu demorei mais de 2 anos assim para juntar todas as pecinhas e falar, putz, agora tudo Agora, faz sentido. Agora eu consegui ligar todas as pontas. Mas exatamente, se eu fosse entregar esse laudo há 2 anos atrás, eu não teria todas essas informações. Então, eu exatamente. acho que esse é um dos desafios que a gente tem hoje no uso da inteligência de fontes abertas nos trabalhos de perícia, né? E a gente vai ter que aprender a lidar com isso e ajudar o legislativo também a lidar com isso, que o laudo ele não é mais Desafiador. 100% estático, ele vai sofrendo Desafiador. updates ali ao longo do tempo. Tiago, até que ponto, né, as informações, as evidências informáticas, né, digitais, podem ser usadas em processos investigativos? Agora a gente está falando de fontes fechadas. Você poderia explicar para as pessoas o que são fontes fechadas e até que ponto elas podem ser usadas em processos judiciais? Então, vamos lá. Fontes fechadas, hoje existe diversas denominações para isso, tá? Mas um senso comum, a gente entende que fontes fechadas são aquelas plataformas onde você precisa de algum nível de interação com a outra parte para ter acesso, ou um ambiente onde você precisa ser convidado para entrar. Então, pensando um fórum da Deep Web, eu não consigo fazer um cadastro nesse fórum, eu preciso que alguém me gere um convite para eu entrar, né? Como era antigamente o Orkut, não sei se o público que nos assiste vai lembrar do Orkut, ou se é. Isso hoje é tudo muito líquido, né?
ou se Sim, realmente o mundo Bauman, pessoal, sociedade líquida. quem não sabe o que é o Orkut, faça uma Alcinte e descubra o que é o Orkut. Fica a dica. Você, No começo você precisava de convite para entrar naquele site, né? Então a gente entende como fonte fechada esse tipo de ambiente, né? Então a gente está falando de Deep e Dark Web, fóruns, grupos de WhatsApp, Telegram ou Facebook, que você precisa de algum nível de convite para entrar. E aí tem um trabalho muito grande de você trabalhar ali na questão de coleta de informação e no sentido investigativo, né? O grande X da questão, que é uma área muito cinzenta em cima disso, é, por exemplo, o trabalho que a gente tem para entender o que a gente denomina como TTP, né, que é a parte de táticas, técnicas e procedimentos de um atacante ou o modus operandi dele. Então, vamos supor que a gente identifica um ator, nós estamos trabalhando para um banco, por exemplo, e a gente identifica alguém num grupo de WhatsApp falando que tem um aplicativo que consegue burlar o processo de reconhecimento de selfie utilizado na abertura de conta corrente de um banco. E ele está vendendo esse esquema, ele vende, sei lá, por R$ 200. Como que o barato, né? barato? Sacanagem. Como que esse preço não é fictício, é real mesmo? Eu ia falar isso, o pior é que é real. O pior é que é real. Como que eu, trabalhando para um cliente, posso, primeiro, tem dois vieses ali, né? Um é produzir um conjunto de evidências e de elementos para direcionar uma investigação interna, para isso melhorar processos, corrigir uma falha sistêmica, melhorar o processo de onboarding, por exemplo, dentro da plataforma, ou saber como que ele está fazendo esse bypass, né? E o segundo é caso o cliente queira ir para uma esfera criminal, esse laudo ele tem um conjunto de evidências que eu vou ter que ter uma preocupação muito maior, por exemplo, com cadeia de custódia, com como essas informações são coletadas, para que elas não percam a validade jurídica, né? Então, essa é uma das grandes demandas que tem hoje no mercado, que é exatamente o trabalho dessa investigação, né? Está diretamente ligado hoje com as equipes de Cyber Threat Intelligence. Então, hoje a gente vai interagir com esse atacante e aí ele fala assim, putz, olha, estou vendendo e você pode fazer um Pix para mim de R$ 200 nessa conta aqui. Na maior parte dos casos é uma conta de um laranja que vai receber essa grana, desses 200, normalmente fica uma parte para o laranja, outra parte fica para o cara, né? Mas o primeiro ponto dúbio, né? O ponto cinzento aqui. Eu poderia comprar essa aplicação e utilizar ela no meu processo de entendimento da ameaça, né? O outro, eu paguei, né? Eu posso usar esses dados bancários que eu coletei, né, uma chave Pix, essa chave Pix está atrelada a um CPF, está atrelada a uma agência, conta em um banco, dentro do lado investigativo criminal, né? Porque é uma conta que está sendo utilizada de forma ilícita para lavagem de dinheiro também, né? Então, é uma zona muito cinzenta que existe hoje, se isso é legal, não é, como que eu coloco isso num relatório e como que eu produzo esse relatório com essas duas frentes, né? Para entendimento de uma ameaça e melhoria de processo, e outra com um viés investigativo criminal. Então, a nossa orientação hoje sempre para o cliente é: você vai querer ir para o lado criminal da coisa? Porque se você quiser ir, saiba que o fato de você pagar uma quantia, depositar numa conta laranja, vai ser muito difícil a gente dar embasamento jurídico disso para você colocar no relatório. Eu já tive clientes que falaram, tudo bem, pode seguir, e o advogado conseguiu dar um embasamento jurídico, e aí foge da nossa alçada como perito, né? O advogado tem muito mais propriedade nisso, né? Para encaixar esse discurso e considerar aquela informação de pagamento realizado, de contas mapeadas, de forma jurídica e deu resultado.
tá? Ou seja, o laranja foi preso, o laranja entregou o cara que tinha pago para ele, que também acabou sendo preso. Então, culminou até na prisão desses indivíduos. Sim. E o lado de entendimento da ameaça. Não estou interessado em ir para o lado criminal? Cara, então vamos comprar. É óbvio que você não vai fazer um Pix da sua própria conta corrente, né? Então, tem todos os cuidados para você não se expor também nesse item. E fazer a aquisição do item para entendimento. E aí cabe ao perito. Eu consegui o programa que faz esse bypass da self, né? Então, cabe ao perito entender como que esse programa funciona, como que ele explora o aplicativo do cliente para burlar o processo de self e produzir um laudo que vai subsidiar toda a equipe de desenvolvimento, toda a equipe de tecnologia do cliente para fazer uma melhoria sistêmica e corrigir o mal pela raiz. Então, o uso hoje, né, de peritos com essa capacidade tem sido extremamente demandado. Né? É um ponto que eu diria que é um mar aí para ser desbravado ainda, que tem pouca gente que está nessa linha. Né? Isso pluga muito com áreas de resposta a incidente, com áreas de prevenção a fraudes, e programas de lavagem de dinheiro, principalmente, né? A parte de risco, compliance também tem uma conexão muito boa. Então, aquela perícia tradicional que a gente estava acostumado a fazer alguns anos atrás, de lá, duplicar equipamento, tudo, ainda existe, mas eu acho que isso acabou virando commodity, né? Tem muita gente já fazendo isso, tem muita ferramenta que faz isso hoje com o pé nas costas, já entrega praticamente o laudo feito, né? E esse trabalho de entendimento, de usar realmente o capacity do perito para entender a ameaça e colocar isso num laudo, eu acho que tem sido um dos grandes pontos que a gente pode usar aí na esfera de busca de informações, tanto em fontes fechadas, né, a gente também encaixa em fontes abertas, mas para ajudar as empresas na defesa aí, cibernética. Eu tenho uma dúvida, eu acho que é dúvida de muita gente. Você falou da selfie, né? Tem até isso, um software que simula uma selfie. E tem alguns aplicativos bancários que, olha, faz uma selfie, faz um vídeo e tal. Não seria interessante o Banco Central ter uma opção de uma pessoa ir pessoalmente, né, em alguma sede do Banco Central, enfim, ter a opção dele proibir que se criasse contas com o CPF dele nesse formato, ou seja, se ele não for pessoalmente criar qualquer tipo de conta, porque o Banco Central ele se comunica com qualquer tipo de banco. Ele tem essa comunicação, essa autonomia, esse acesso. Acesso eu nem sei, mas autonomia. Então, se a pessoa proibir que se crie contas sem estar fisicamente, acho que evitaria muito problema. Você discorda disso, você tem outra visão? Eu nem concordo nem discordo. Vamos lá, Sim. tem algumas considerações. Eu acho que acabaria resolvendo um pouco o problema. Né, na realidade, eu acho que acabaria inibindo um pouco, né, não resolver. Até porque a gente sabe que, por vezes, eles contratam pessoas com documentos falsos para ir abrir contas fisicamente em agências, né? Principalmente em regiões mais remotas do país. Sim. O outro ponto é que a gente está indo para o lado digital, né? Se você olhar as estatísticas bancárias, o número de agências só decresce a cada ano. Sim. Então, eu particularmente nem sei quanto tempo faz que eu não entro numa agência bancária, quanto tempo não preencho um cheque, então não faço a menor ideia. Eu acho que isso forçaria a gente a dar um passo atrás. Acho que a gente tem hoje capacidade tecnológica para resolver e minimizar, resolver não diria, mas minimizar fortemente esses ataques, né? E isso a gente só diminui, né, com um trabalho de investigação, com um trabalho de inteligência, e isso é parte, por exemplo, do nosso trabalho dentro da Axel, entender essas ameaças, como que estão sendo exploradas e atuar na causa raiz. Né? Então, o cliente às vezes fala assim, mas tem página falsa minha subindo, tem perfil fake.
vai continuar tendo e vai continuar subindo. O dia que eu descobrir como resolver isso, não ter mais, eu vou ficar bilionário, pode ter certeza disso. O que eu tenho que fazer é permitir que a informação que o atacante teve acesso tenha a menor vida útil possível. Então, assim, ele conseguiu a credencial de um cliente meu, de um correntista, a vida útil dessa informação ela tem que ser extremamente curta, né? Ele conseguiu uma página phishing e caíram vítimas, eu preciso identificar essas vítimas no menor espaço de tempo para fazer a contenção disso e remover esse conteúdo ilícito também do ar. Então, eu acho que é nessa linha que a gente tem que atuar. Entendi. Eu falei no sentido assim, pelo menos para inibir a criação da conta, né? A criação, a manipulação a gente sabe que depois que criou é um pouco difícil, mas pelo menos a manipulação, a criação, né? Porque às vezes tem conta no seu nome, até com um objetivilista você nem sabe, né? Sim, Tá? mas isso hoje dá para acompanhar pelo registrato, né? Isso, registrato é uma Eu, por exemplo, toda semana entro lá no registrato e vejo se não tem nenhuma tem que conta, fazer nenhuma chave isso, Pix né? Tem que fazer atrelada. isso toda semana, porque do jeito que tá as coisas, É né? rotina, né? Infelizmente é rotina. Tem que ter algumas agendas aí. Você tem, por exemplo, eu trabalhei 16 anos na área de saúde, você tem o autoexame, a mulher tem o exame de rotina, então tem que ter algumas rotinas de prevenção de segurança do uso de dados, né? Não só Sim, o banco, mas dar uma rastreada com o seu nome na internet, alguns, né? nós temos um monitoramento que a gente chama de monitoramento de executivo, de VIPs, que é exatamente isso, né? Identificar que tipo de informação daquele executivo vazou na internet, quando vazou, não só o login e senha, né? Mas documentos. Exatamente. Às vezes, de repente, você foi lá, fez um financiamento, precisou tirar uma cópia da sua CNH, de repente, e a empresa que processou isso teve um vazamento de dados. Pô, seu documento inteiro vazou na internet, né? A imagem do documento, não só o número do seu CPF, é completamente diferente. São alguns desafios aí que a gente tem para lidar mais à frente. Né? Mais à frente não, já hoje, né? Bom, Tiago, eu agradeço a Axur, eu agradeço a sua presença, já fica convidado para segunda e terceira temporada, né? Você queria fazer algumas considerações finais? Acho que só agradecer aí a participação, é um prazer falar com Eu que vocês. agradeço. Espero que o bate-papo seja útil para Com muitos. certeza. E dar algumas dicas, né? A gente tem hoje dentro da Axor duas ferramentas que são gratuitas para o público, pessoa física, que ajuda, né? Na verdade, a missão da Axor é tornar a internet um local mais seguro. E parte disso a gente entende que envolve a questão de lidar com as pessoas físicas finais. Então, uma delas é um site chamado minhasenha.com, que Minha você senha, pode a entrar. gente vai colocar aqui, está colocando agora esse endereço. Pode entrar lá, só colocar o seu endereço de e-mail e toda vez que tiver alguma credencial vazada relacionada à sua conta de e-mail, Ai, que você recebe um interessante. alerta, né? Isso a gente Parabéns, faz Axur. gratuitamente. E o outro é o possoconfiar.com também, Qual o que é nome? um site possoconfiar.com. Posso confiar. É, que é a nossa ideia é justamente utilizar, estou na dúvida se um site é legítimo ou não, se tem indícios de conteúdo malicioso, você submete ali, a gente realiza uma série de análises Sim, técnicas no site, para ver se ele tem algum malware, alguma coisa que possa coletar informação a mais do visitante, e dar um score de risco ali. Tá? A ideia não é dizer se aquele site é fraudulento ou não, mas se já tem algum tipo de indício. licitude técnico, indício técnico de licitude naquele conteúdo. Também é gratuito, é só entrar, colocar o endereço do site, pedir Que para analisar e bacana, o resultado já sai na hora. que Então, bacana. Nossa, eu bacana. fico à disposição também, quando precisar bater um papo, a gente está aqui com o maior prazer para conscientizar todo mundo também, é importante. Tá, sim. Tiago, eu agradeço, tá? Desejo um bom ano, né? Congratulo a Axur pela
duas iniciativas aí, né? Espero que a área governamental esteja assistindo esse vídeo, né, essa bela iniciativa. Congratulo a você como profissional. Nos conhecemos num curso de crimes digitais, coleção de Barreto e o Emerson Edit. E agradeço a todos. É isso aí. Uma credencial vazada relacionada à sua conta de e-mail, você recebe um alerta, né? Isso a gente Parabéns faz a você. gratuitamente. E o outro é o possoconfiar.com também. Qual o Que é nome? um site possoconfiar.com. Posso confiar. É, que a nossa ideia é justamente utilizar, estou na dúvida se um site é legítimo ou não, se tem indícios de conteúdo malicioso, você submete ali, a gente realiza uma série de análises Sim, técnicas no site, para ver se ele tem algum malware, alguma coisa que possa coletar informação a mais do visitante, e dar um score de risco ali. Então, a ideia não é dizer se aquele site é fraudulento ou não, mas se já tem algum tipo de indício. indício técnico de ilicitude naquele conteúdo. Também é gratuito, é só entrar, colocar o endereço do site, pedir Que para analisar e bacana, o resultado já sai na hora. que Então, bacana. Nossa, e eu bacana. fico à disposição também, quando precisar bater um papo, a gente está aqui com o maior prazer para conscientizar todo mundo também, é importante. Tá, sim. Tiago, agradeço, tá? Desejo um bom ano, né? Congratulo a Axur pelas duas iniciativas aí, né? Espero que a área governamental esteja assistindo esse vídeo, né? Essa bela iniciativa. Congratulo a você como profissional. Nos conhecemos num curso de crimes digitais, coleção de Barreto e o Emerson Edit. E agradeço a todos. É isso aí.